Olá, amigos, tudo bem? Estamos novamente aqui para recapitularmos a lição da Escola Sabatina, que é o nosso guia de estudo. E já chegamos aí no 13º sábado. Estamos encerrando o tema desse trimestre. O tema do trimestre foi as 3 mensagens angélicas. E agora nós estamos fechando, né? Com um tema geral aí, iluminados com a glória de Deus. Mas hoje, o tema especificamente de hoje é conhecer a verdade. Uau, olha que tema interessante. E eu quero te fazer uma pergunta. Vamos começar logo com uma pergunta, né? A pergunta é a seguinte: que promessa Jesus fez em relação ao conhecimento da verdade? Onde está escrito essa promessa? Você se lembra? Eu tenho certeza que você talvez não se lembre do texto, ou melhor, de onde ele está na Bíblia, mas você conhece bem esse texto. E ele está em João 8,32. Pega aí a sua Bíblia. Eu estou com a minha Bíblia aqui já pronta. E você, já pegou aí sua Bíblia? A minha está aqui. E eu quero ler com você esse texto. O texto diz assim, ó: e conhecereis a verdade vos libertará. Sabe onde fica? João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. Você conhece esse texto já. Isso eu tinha certeza já. Mas o verso 31 também é importante. Vamos ler o 31, então? João 8,31. E aí voltamos para o 32. Diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos, ou seja, os discípulos de Cristo permanecem na palavra. E aí diz assim, o verso 32: e conhecereis a verdade vos libertará. Qual é a promessa de Cristo, então? A promessa em relação ao conhecimento é o seguinte: que a verdade pode te libertar. A verdade te liberta. Folheie a sua Bíblia até João, capítulo 17, no verso 17. Eu estou folheando aqui a minha Bíblia. João 17, 17. Diz assim, olha: santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Qual é, então, a verdade que liberta? É a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ela é que pode trazer libertação. Por isso que Jesus diz que os discípulos dele permanecem na palavra. Isso é extremamente importante para você e para mim. Você precisa, ao assistir esse vídeo, pegar a palavra de Deus e estudá-la também, porque a promessa de liberdade se encontra na palavra de Deus e o que pode te libertar é a palavra de Deus. Sendo assim, quando nos apegamos na palavra de Deus, nos ensinos de Cristo através da Bíblia Sagrada, não seremos enganados. No momento decisivo da história, nós vamos precisar evidenciar o contato com a palavra, principalmente em relação ao sábado, que foi o estudo que nós estudamos na semana passada e vimos que o ponto culminante aí, o fator que vai determinar os fiéis ou vai separar os fiéis dos infiéis é realmente o sábado. E sabe que a mensagem do segundo anjo nos chama a aceitar a verdade, em vez de ficar aí aceitando os conceitos da mentira. A Bíblia diz o seguinte, que ela pode te libertar e você precisa abandonar as tradições humanas, abandonar os conceitos de homens para realmente se manter firme na palavra de Deus. Isso é o mais importante. A mensagem do terceiro anjo diz o seguinte, que seguindo aos dois primeiros, né? Apresenta um chacoalhão, um aviso para não aceitarmos a marca da besta. E só não aceitará a marca da besta aquele que permanece na palavra. Você já percebeu o poder que a palavra tem? Certa vez eu escutei uma frase que diz o seguinte: a frase dizia:
Se Jesus é a palavra encarnada, a Bíblia é a palavra encadernada, porque apresenta o Cristo, apresenta Jesus Cristo que nos liberta. Sabe que no tempo do fim haverá união entre a igreja e o Estado. Isso ocorrerá entre os poderes de Roma e também os poderes de um país muito forte, que é os Estados Unidos. E Ellen White, falando um pouquinho sobre isso no livro O Grande Conflito, na página 489 e 490, diz assim: por meio de dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás vai aprisionar o povo em sua armadilha. Enquanto o primeiro lança fundamento do espiritismo, o segundo cria um laço de afinidade com Roma. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender a mão para o espiritismo, por cima de um abismo, e por sobre outro abismo segurará a mão do poder de Roma, o poder romano. E sobre a influência dessa tríplice união, Roma, Estados Unidos, aí lançando a mão por cima aí do espiritismo e dando as mãos ao espiritismo, esses países seguirá os passos de Roma, pisoteando os direitos da consciência. Protestantismo apostatado, junto com o poder romano e o espiritismo, darão as mãos e dará abertura para os momentos finais desta terra. Nós só não aceitaremos esse conceito pregado por eles se estivermos firmes na verdade. João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Que possamos ser santos, separados pela verdade. Para você, o que significa a verdade te libertará? Como a verdade te libertou? Pensa nisso. Se a verdade te libertou, ela agora vai te permanecer fiel até o dia do encontro com o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Quero orar com você. Grande Deus, pedimos mais tempo para permanecer na palavra. O Senhor já nos deu 24 horas, mas o tempo que pedimos é o tempo que o Senhor nos chame a atenção para dedicar a Ti. Então, por favor, mande o Espírito Santo tocar no nosso coração para que tenhamos o desejo de buscar a Tua palavra. E, por fim, nos ajude a permanecermos firmes, fiéis a ela, para que ela nos liberte no momento oportuno da história dessa terra. Perdoe os nossos erros por muitas vezes não buscarmos a Tua palavra. Nos ajude. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Agora você já sabe. Acabou esse vídeo? Pegue a palavra, pois ela nos libertará.